Tudo certo? Boa noite, então. E aí, Mais Rodrigão? um, mais um podcast, né, Bruno? Mais um. Mais uma imersão aí no autoconhecimento. E hoje nós temos aí um grande convidado, nosso amigo Thales, colega, com grandes conhecimentos e experiências no yoga, né, que vai nos brindar aí com bastante coisa. Autor de 8 livros, né, Thales? Sim, sim. Agradeço o convite. Espero Seja poder bem-vindo. colaborar um pouco. Sim. E são várias as colaborações, né? A gente poderia falar aqui bastante do Thales, como antropólogo, psicólogo, enfim, mas acho que teu olhar hoje mais tá mais permeado e inundado pelo yoga, né? Na tua Sim, vida. E que talvez para esse podcast de hoje é o que, no primeiro momento, nos interessou bastante, né? Claro, por ti, né? uhum, Por todo o teu conhecimento, mas todo a tua trajetória dentro do yoga, né? sim, E Uhum. aí, a gente tá fazendo esse mês agora que começa em setembro, o Setembro Amarelo. E aí, quando eu tava vindo pra cá, até o que eu gostaria de saber de fato do Thales, né? Qual é o meu interesse no Thales, assim, pra hoje, né? E uma pergunta que veio foi assim: se uma pessoa estivesse nascendo hoje, né? E já tivesse a compreensão da vida, mas estivesse nascendo, de tudo que tu experimentou e aprendeu de yoga, e tu pudesse transmitir pra essa pessoa, sabendo que ela vai aprender aquilo e ficar com ela, o que que tu diria pra ela? é uma pergunta intensa, né? Intensa, né? Começou começando do É, começando então. da vida mesmo, né? O yoga, eu acho que é exatamente um instrumento, assim, de nos ajudar a viver essa vida intensamente, mesmo. Intensamente nas alegrias, nas tristezas, nas dores. E esse intensamente, né? Hoje, às vezes, o intenso pode parecer o veloz, né? As pessoas têm essa ideia de que Uhum. intensidade é velocidade. Mas o yoga, ele ensina que essa intensidade está na presença, né? Então, eu diria que respirar, estar no corpo, né? Esse instrumento. E presente na vida. Uhum. Presente na vida, em tudo que a gente pode viver, porque em tudo que a gente pode viver e que a gente vive tem uma possibilidade de riqueza, de aprendizado, né? Eu acho Uhum. que isso. E o yoga é um recurso para isso, né? Um recurso para atravessar Uhum. essas vivências com profundidade, né? Uhum. Uhum. Interessante tu falar isso, porque pode ser também às vezes meu olhar, mas a experiência que eu já tive no primeiro episódio que a gente gravou aqui, eu e o Rodrigão conversamos sobre a nossa trajetória e eu me Aham. dei conta que o Rodrigão também, de certa forma, teve o início dele no É. yoga e eu também. Uhum, Depois fomos para outros lugares, mas eu descobri um aqui conversando, né? Mas algumas experiências que eu tive com o yoga, ou com o círculo e o meio do yoga, era quase que o contrário disso que tu tá falando. Então eu acho bem bonito e interessante da tua experiência do yoga e do teu olhar para o yoga como método que te ajuda a atravessar com profundidade as experiências da vida, né? Porque quase que às vezes, pelo menos as experiências que eu já tive com, algumas vezes era o oposto, né? Era quase como uma indiferença, ou uma negação, ou uma ausência da própria vida, né? Então, Uhum. muito, muito interessante ouvir É. isso de ti. Principalmente nesses aspectos, né, da vida, enquanto existe o sofrimento, existe a coisa humana, existe a coisa mais mundana. Ahn, Até a gente comentou mesmo no primeiro episódio, assim, porque o yoga, talvez a primeira coisa que eu entrei em contato, assim, de uma forma mais intensa, como um caminho de autoconhecimento, foi o yoga, né, o Hatha Yoga.
E eu nunca tinha feito, assim, né? Eu gostava de fazer esportes, enfim, né? E, e aquilo foi tão intenso, assim, nos primeiros 3 meses, assim, que parece que moveu chaves dentro de mim, assim, de uma forma Uhum. que eu me conectei mais comigo mesmo. Eu tive mais certeza, assim, de quem eu era e o que eu queria fazer. Na época eu também estava decidindo carreira, se eu ia... Uhum. Eu, eu comecei a estudar ciências da computação, estudei 1 ano e pouco, mas não é isso que eu quero. Aí o yoga entrou bem nesse momento em que eu estava querendo ser médico, né? Fazer medicina. E o yoga foi, brum, assim, é isso mesmo, entendeu? Me deu aquela certeza de propósito. E eu lembro que eu me dediquei bastante ao yoga, foram 4, 5 anos vegetariano, praticando todo dia, respirando pranayamas, meditando. E, e eu fiquei muito diferente do que eu estava antes de começar, né? E, e realmente, assim, ó, por um lado, eu me vi também em alguns momentos, porque nesse processo, teve um momento, né, que eu senti uma certa crise existencial praticando yoga. Talvez como eu não tinha uma maturidade emocional ainda muito desenvolvida, eu comecei a movimentar todas essas energias, porque ele é uma ferramenta bem forte, Uhum. né? E chegou um momento em que eu comecei a ter umas sensações de ansiedade e umas sensações de que eu não estava dando conta de tudo aquilo, Uhum. né? E aí foi quando eu comecei uma terapia, uma psicoterapia junto, e essa pessoa entendia do yoga, foi por isso até que eu procurei ela. E ela me disse assim, não, diminui a tua intensidade, tu tá muito, né, não precisa ir tão Uhum. rápido, tão intenso assim, né? Sim. Na E iluminação. vamos elaborando, tem questões aqui pra gente olhar. E aí foi quando o recado foi, ó, diminui a tua intensidade, né? Mantém a tua sensibilidade e começa a olhar agora para as tuas questões. E aí foi quando eu olhei para questões familiares, as questões de infância. Eu tinha uma tendência a ser mais racional, mais contido emocionalmente. Aí eu comecei a acessar mais os meus sentimentos, né? Então aí o yoga começou a fluir de uma outra forma, né? Uhum. Mas assim, realmente dentro dessa visão, que não é muito, minha experiência é bem menor que a tua, com certeza, a gente percebe que tem muita gente que procura o yoga, mas muitas vezes se encanta realmente, mas segue tendo dificuldades de olhar para sua sombra, né? Uhum. E ficam estimulando esse desenvolvimento da luz, né? Buscando o samadhi, buscando essa iluminação e muitas vezes negando ainda, segue negando alguma coisa que, né? As suas questões Suas mais intensidades. intensidades Sim, Suas sim. psíquicas, né, intensidades, né? emocionais da infância ou mesmo da sua história, né, dos seus desafios Sim. mais humanos, né? Uhum. Então, assim, e quando tu traz esse conceito, realmente tu quebra um pouco isso, né? Porque tu traz um conceito de que realmente o yoga não, o yoga pode ser uma ferramenta de integração da pessoa. Uhum. Ela vai ser um homem e um homem transpessoal, um homem conectado com o seu espírito, né? Vamos dizer assim, com a sua consciência. É, tem muito essa interpretação e algumas partes de textos do yoga, é, dependendo da leitura, podem dar a entender que que a ascese, né? Tem essa ideia da ascese ou a disciplina dentro do yoga, Hum. está fundado numa negação da vida, né? Então tem Hum. muita essa interpretação e essa Sim, interpretação acontece. sim. Interessante. Mas por que tu acha que isso acontece? É, porque o yoga ele vai falar que alguns aspectos da vida são ilusórios. E aí Hum. essa palavra ilusório, ela, dependendo de como ela é interpretada, pode dar a entender Hum. que então eu vou abandonar o ilusório, né, Uhum. que é essa vida em si, em nome de alguma coisa que é mais verdadeira. Perfeito. Seria Mas Maia, no caso. a palavra Sim. que se usa é essa. Mas quando o Hum. yoga fala desse ilusório, é porque o yoga está buscando
alguma coisa verdadeira, né? O que quer dizer esse verdadeiro, né? O ilusório, quando o yoga diz, é o impermanente, né? É o impermanente. Então, o corpo é impermanente, as emoções são impermanentes, né? A nossa história é impermanente. Às vezes a gente interpreta a nossa história por um ângulo e vai levando assim, daqui a pouco a gente olha diferente para essa história e se vê diferente nisso. Então o yoga fala ilusório nesse sentido, né? Da impermanência. E é muito difícil para a gente lidar com a impermanência. Então o yoga está buscando alguma coisa que está além da impermanência, mas ele está além da impermanência, mas nela, entende? Porque ela está além do mundo, mas está no mundo. Então não é uma negação da vida, negação do corpo, negação das emoções, não. É muito mais um... E aí, eu ia falar, é muito mais um mergulho, mas tem 2 métodos, e esses 2 métodos também atravessam a meditação. Existe o método do mergulho em si, em determinadas experiências e determinadas situações, mesmo na meditação, né? Você pode fazer uma meditação na qual cognitivamente você mergulha naquele objeto que você está meditando. E tem também um método que a gente diz que é, de alguma forma, um método de afastamento, né? Eu dou esse exemplo, assim, quando a gente vai para a natureza, o exemplo de um olhar panorâmico, né? Esse tentar olhar panorâmico, como se você fosse um gavião mesmo, e o mergulho. Né? Então, o yoga usa esses 2 métodos, dependendo da linha de yoga, e na maior parte delas usa os 2. Né? Então, ele não está negando a vida, ele está questionando a vida. Né? E esse questionar a vida é muito precioso, assim, dentro do yoga, porque é aí que a gente vai chegar no ponto do que seria viver, né? Do que é a vida humana. Né? Interessante. Muito legal. Interessante porque esse afastamento, como tu traz agora, eu fico imaginando, se eu me afasto como um pássaro, me sabendo natureza, eu posso ter uma visão, por exemplo, né, de uma floresta, e eu vou percebendo relações que eu não conseguia se eu estivesse dentro. Mas se eu me afasto, não me percebendo natureza, essa separação pode gerar uma sensação de verdade que é mais ilusão que a própria ilusão de que quando eu estava dentro, entende? Então, esse afastamento, talvez o ponto do afastamento tenha a ver com a sensação de separação que pode existir. Sim. Que daí não é um afastamento com uma visão panorâmica daquilo que eu sou. Sim. É uma desconexão mesmo, né? Uma Né? dissociação, né? Então, Sim. mas são 2 imagens que ajudam mesmo a... Uma vez sabendo que eu sou natureza nos 2, pode tanto ter um mergulho quanto ter um afastamento, né? São boas imagens. O yoga vai dizer que os 2 são fundamentais, né? As 2 experiências são fundamentais, né? Na vida humana em si. Né? Mas sim, pode produzir isso e por isso que tem textos, né, do yoga como a Bhagavad Gita, né? Sim. Que vai mostrar, olha, vai para a vida, vai para a ação, né? Mergulha na ação. E esse é um texto inteiro sobre a natureza da ação, né? No sentido dos nossos papéis sociais, a nossa colaboração, né, no cotidiano. Hoje mesmo eu estava conversando com um velho amigo, assim. Ele é de um grupo indígena no Nordeste e a gente retomou o contato agora. E ele me mandou uma fala hoje interessante, isso que ele falou. E ele sente que muitas pessoas hoje usam, isso, a fala dele, muitas pessoas têm usado plantas de poder como fuga. Né? E aí perdem a conexão com a realidade e o que a gente precisa fazer, os nossos papéis, a nossa colaboração na família, na sociedade, no trabalho, né?
Então, a Bhagavad Gita é um texto que é exatamente um antídoto para isso. Então, isso pode acontecer tanto na meditação, Interessante. quanto também em outras formas de ritual, Sim. né? Sim, sim. Então, Exatamente. Eu acho que o yoga também, né, e todo o conhecimento do védico, né, da Índia, né, do Oriente, traz essa concepção, assim, básica, né, do ovo, né, da unidade que se transforma em três, né, que se divide em três partes, né, onde tem aí o conhecido, o conhecimento, o observador, né. Eu acho que o yoga é uma ferramenta que trabalha muito nesse sentido, e eu acho que quando tu fala nessa questão de a gente se distanciar, tem muito a ver em ir para esse lugar de eu me observar, né? Eu observar o mundo. Não necessariamente eu me desconectar do mundo, né? sim. Mas eu ser capaz de observar o que está acontecendo, né? Sem estar totalmente envolvido, né? No processo mental, né? Que é nem macaco, né? Como se diz, né? Isso. De galho em galho, né? É, É uma linha tênue, parece, né? Assim, às vezes, a questão, o quanto tu consegue te observar sem se perder na identificação, né? Sem deixar de estar presente. E, às vezes, o quanto também tu pode, sem ter uma boa base, escapar. É tênue, mas eu vou falar uma coisa, mas é muito curioso. Se tu te relaciona com várias pessoas, assim, elas te mostram se tu tá olhando de fora ou se tu se desconectou. Cara, é muito louco. Isso assim como eu vejo, por exemplo, a Bibi, esposa ou a filha, que quando eu tô um pouco desconectado, elas manifestam fisicamente a minha desconexão. É incrível. Elas manifestam a emoção que eu não estou sentindo e eu achando que olhando de fora e elas manifestam. E por que que eu sei que elas manifestam? Porque quando eu vejo e assumo e sinto, muda fora. Então, apesar de ser uma linha tênue, o poder de o efeito se manifesta. Se tu vive em relação, o efeito da separação e da desconexão se manifesta, porque o outro percebe, ou fica mais inquieto, fica mais inseguro, fica mais agitado. A gente é muito sensível à desconexão, na verdade, apesar de parecer que está olhando de longe. Os outros que estão perto são muito impactados por isso. Eu acho que o bom de estar em relação, seja com a família, né, é que fica um pouco mais claro quando tu tá olhando de fora para tentar diferenciar e poder olhar de um ponto que não viu, ou se tem uma desconexão. Porque afeta, né? Afeta muito isso. Então, a questão é que o yoga vai dizer, você deu exemplo, né, ali da família, né? A questão é que o yoga essa observação que o yoga provoca, né? A ideia é que ela seja uma ampliação. Inclusive, é uma ampliação da nossa possibilidade de escuta. Então, você deu o exemplo do mundo humano, né? Da realidade humana, né? E essa não é a única realidade que a gente está lidando, no sentido de... Existe essa linguagem que a gente está usando aqui, né? Que essa é a linguagem humana. E existem várias outras linguagens que estão ao nosso redor, por exemplo, quando a gente está na natureza, que a gente desaprendeu a escutar. Então, essa possibilidade de olhar ou de olhar para si, né? E esse questionamento também que o yoga traz, não é para um afastamento, é para um afastamento, né, da vida, para um afastamento de um aspecto de nós para ampliar a nossa possibilidade de escuta. Né? Porque... ampliação também é uma palavra muito boa. É boa, porque é inclusiva, né? No sentido que vou para além, mantém contido aquilo, mas engloba algo maior do que aquilo, né? Exato. É uma boa palavra. Porque, por exemplo, se a gente vai para a natureza preso na nossa linguagem humana, ou seja, nesse fluxo de pensamento ali, né, e nesse discurso, que é o discurso humano, né, da linguagem, a gente não se dá a possibilidade de
escutar outras formas de vida na natureza. E várias comunicações estão acontecendo ali, através daquelas formas, né? O que o yoga vai dizer é que cada forma da natureza em si é um universo cognitivo. Só que, de alguma maneira, a gente acha que o universo cognitivo humano é o mais importante de todos. E o yoga vai dizer, não é. Sim. Sem os outros, a gente não vive. Então, existe isso que a gente fala de ampliação, é uma possibilidade de conexão com a natureza, né? De uma forma mais ampliada. Então, muitas vezes o que a gente fala de afastamento pode ser, inclusive, o afastamento da realidade humana, nesse sentido, né? De uma forma comunicativa, para a gente começar a perceber outras, né? Que estão existindo ao nosso redor. Perfeito. Porque agora eu tô falando da cognição, né? Outras formas a gente poderia chamar de vida inteligente, de outros seres, né? De outras existências, né? Que não se comunicam com essa nossa racionalidade necessariamente, né? Como é que o yoga chamaria isso? Porque no nosso vocabulário, eu penso que no nosso vocabulário ocidental, por exemplo, né? Ele é um pouco reduzido de linguagem nesse sentido, sabe? Vou trazer um exemplo porque, por exemplo, em árabe, o corpo pode ser chamado de... Como é que é? Jassad, que é esse... Tipo assim, se eu disseco um cadáver, né? Aquele ali é um corpo, né? Esse corpo inerte que um cirurgião vai fazer. Tem o gismo, que é o corpo já em movimento, que é a cinética do corpo, as forças. Mas tem um terceiro corpo, que é o Dhat, que é essa potência afetiva que independe. É como se o princípio vital atuando, que a gente se relaciona através de ser afetado, até de forma muito mais instintiva, que tem outras escutas, outras comunicações, que não tem a ver nem com esse corpo que eu faço uma academia, que movimento, nem com esse corpo que eu disseco, entende? É um corpo que tem uma vida própria. E que eu posso, inclusive, na dança, aumentar a potência dele e ter outras comunicações comigo e com o entorno, por exemplo. Ou numa religião de matriz africana, por exemplo, eu vou tocar o tambor e vou fazer um círculo e eu vou aumentar essa potência e também me relacionar com outros seres. A partir da experiência desse terceiro o corpo que existe na gente também, né? Na linguagem. Então, tô trazendo aqui porque a gente reduz mesmo, né? Parece que mente e corpo são duas coisas apenas, né? Ainda que interaja, a gente tem uma linguagem restrita para dizer, não, mas tem um corpo que é ele próprio, né? Um corpo próprio dele mesmo, que tem uma inteligência que não passa necessariamente pela nossa cognição no sentido racional, né? Pelo menos isso ajuda a perceber que tá. Então, eu posso aprender a contemplar isso. Essa vida que eu sou independente da minha cognição. E aí, com isso, a pergunta é se no yoga ou no Oriente, em alguma outra parte, também tem algum nome específico. Porque, às vezes, na linguagem, ajuda a perceber que existem diferenças mesmo, né? Então, no olhar do yoga, em relação ao corpo, o yoga fala que nós temos 3 corpos, né? O corpo físico, um dos nomes que vai ser dado a ele também é corpo de alimento. E é muito interessante, né? Porque é o corpo que é sustentado pelo alimento que a terra oferece. Então, não existe divisão. É impossível separar esse corpo, né? Do corpo da terra em si. O corpo sutil, que é a energia que anima, né? Esse corpo. Esses 2 corpos, eles são compostos pelos 5 elementos, no seu estado físico e seu estado sutil. E são esses 5 elementos que nos vão criar no nosso corpo sutil, no nosso físico, nossas possibilidades cognitivas. Os 5 elementos, eles dão origem aos 5 sentidos. Ah, tá. Né? E aí o yoga vai colocando, né? A terra, o olfato, e vai dizendo cada um. Vai fazendo essa relação. Vai fazendo essa relação. Terra, o olfato, a água, o paladar, né? E por aí vai.
E aí, além desses 5 sentidos, nós temos o que eu vai chamar de Antahkaranam, né? Que é o instrumento interno, que é a mente. Então, a mente é vista como o 6º sentido. A mente não só o pensamento, né? Na mente, a grande coisa que o yoga quer mostrar é assim, olha, a nossa mente não é só o pensamento. Uhum. Então, a gente não consegue nem saber exatamente se não tem outros sentidos que nos guiam, né? Intuitivamente, para além dos 5 sentidos, o que a mente faz como síntese, né? Uhum. Desses 5 sentidos. Uhum. Então, essas possibilidades comunicativas estão aí, através desses 5 sentidos e a mente. Uhum. Só que os animais também têm isso, o yoga vai dizer. Uhum. As plantas também têm os sentidos delas. Uhum. Então, por isso que eu falei, cada forma é um universo cognitivo. Uhum. Então, a pergunta é assim, como a gente pode se comunicar com essa vida, e essa vida se comunica com a gente? Como a gente pode se comunicar, ou como a gente pode perceber a comunicação que já existe. Exato. E isso é o mais importante. Essa comunicação já existe. Uhum. Entende? Então, por exemplo, nesse momento, na Terra, ela está comunicando alguma coisa pra gente. Ela tá, por exemplo, o degelo, o aquecimento global, é a Terra comunicando alguma coisa. Só que a gente não escuta. Então, essa comunicação já existe. Agora, pra gente perceber essa comunicação, tem que ter escuta. Uhum. E foi o que a gente foi perdendo, entende? A beleza disso. Então, o yoga como, vamos dizer, um saber ancestral, ele tem esse Uhum. fundamento da escuta e a relação com a natureza, assim como vários outros. Uhum. Né? Então, aprender com as plantas, o que que as plantas podem nos oferecer no sentido de memória, de cura, de conhecimento, Uhum. Uhum. né? Então, essa é a ampliação, né, que a gente fala no yoga. Agora, de alguma maneira, essa é a brincadeira, né? A gente precisa deixar de ser um pouco humano. Entende o que eu quero dizer? Claro. Uhum. Sim, sim. Sim. E é interessante tudo isso, né? E, e acho que o propósito sempre, de alguma forma, nesse resgate, né? Nesse processo evolutivo, é tu ir além dos 5 sentidos, né? Tu conseguir, vamos dizer, acalmá-los ou regulá-los, né? Seria talvez a palavra mais adequada, para que tu possa desenvolver essa mente, né? Realmente não é só o pensamento, mas é uma intuição, é uma percepção mais sutil, é um ouvir diferente, né? Que não é só com os ouvidos, é uma percepção de quanto mais tu te integra, mais tu compreende, né? Uma compreensão. É uma coisa às vezes muito mais instintiva também, de certa forma, assim, é extra, né? Sensorial mesmo. Eu acho que o yoga é uma bela ferramenta, me parece, para que tu possa desenvolver essas sutilezas na tua capacidade de conexão e percepção através da Uhum. mente, né? Uhum. Sim. E qual que para ti é o principal recurso para desenvolver ou acordar isso que já está em nós dentro do yoga? Se tu fosse pensar nos recursos que existem, não querendo limitar, mas assim o que para ti hoje é o que mais pulsa em ti, assim, que está A mais vivo, meditação a meditação. é o principal recurso. Uhum. Qual e como? Tem muitas, né? Dependendo da tradição, tem muitos recursos, né? Mas a meditação que eu pessoalmente mais uso é a meditação que chama de japa, Uhum. né? A meditação com mantra, né? Ou seja, a meditação que a gente usa o recurso da oração mesmo, do mantra, né? Uhum. Então, e o grande poder dessa meditação é que, né, eu vou voltar a falar ali dos corpos, né? Do corpo físico, corpo sutil, e yoga vai dizer que a gente tem um terceiro corpo, que é o corpo causal, né? E isso é muito interessante. Porque é um corpo de memória, esse corpo causal. Uhum. A gente pode falar que o mais próximo disso dentro da linguagem que a gente coloca dentro da psicologia talvez seja o inconsciente, Uhum. né? Uhum. Para além do inconsciente freudiano, né? Uhum. O inconsciente que é uma memória muito mais Existencial, ampla, Não. né? Só que o yoga ainda vai dizer, é interessante, que o yoga vai dizer, olha,
existe alguma coisa para além disso na mente. Uhum. Né? E aí que entra a meditação. Porque, especialmente as meditações que incluem som, mantra, né? Porque a gente vai repetindo um determinado som, um determinado mantra, que no primeiro momento ele é vocal, e o intuito dele ser vocal é interessante porque ele tem uma reverberação no corpo enquanto ele é vocal, né? Ele está na respiração. Assim como a fala está na respiração, alguma coisa que é físico, que faz vibrar, né? Sim. E depois essa repetição, ela é transformada numa repetição mental. E aí que é interessante porque quando a gente vai repetindo mentalmente um determinado mantra, né? Então você vai fazendo aquela repetição Uhum. e daqui a pouco você sai daquele fluxo repetido de pensamento na mente. Que a gente tem os nossos fluxos de repetição de pensamento na mente, né? Os condicionamentos. Claro. E aí, em determinado momento, a gente consegue sair desse fluxo e perceber coisa que quando a gente está muito preso nesse fluxo condicionado da mente, a gente não percebe que existe um fundamento de silêncio na mente. Existe um fundamento de quietude. Aí é esse lugar que o yoga quer mostrar. Né? Que o yoga vai dizer, essa é a base da mente. Esse silêncio, a gente pode... Aí vai se dar vários nomes nos textos, né? Dependendo do texto, vai falar vacuidade, silêncio, plenitude, presença. Por isso que eu falei que o yoga vai falar que existe uma realidade ilusória e uma realidade perene, constante. Ele vai dizer esse silêncio da mente, essa presença, é essa realidade constante. E o interessante é que o yoga vai dizer, olha, esse silêncio da mente, ou essa presença, ela não difere em mim e em você. É o mesmo. É a mesma presença que está aqui, é a mesma presença que está aí. Só que essa presença que está aí, ela se mostra na forma do Bruno. Porque tem esse corpo físico dessa forma, o corpo sutil que é a mente e o corpo causal que são essas memórias do que você já viveu. Mas enquanto base de fundamento de presença, não existe diferença alguma. E o yoga diz, esse é o elo que a gente percebe que nada está separado. Sim. Esse silêncio tu tá dizendo, né, que é essa presença. E é interessante porque no... Pode falar. E sabe que uma das traduções, e que parece que faz mais sentido, pelo menos pra mim, da palavra, acho que em aramaico, ressurreição, vem da palavra ergueró, que quer dizer presença. Então, na época, na verdade, não seria que Jesus ressuscitou, significa ele está presente. Sim. Entende? Falava... E claro, porque daí... Sempre esteve. Isso. E aí, na verdade, a presença dele permanece. Então, só que como... talvez isso que essa relação transitória com a vida, que é muito mais forte no Ocidente no sentido de se relacionar com isso que transita, a ressurreição faria mais sentido essa interpretação, entende? Dessa relação, porque ele está presente, tá, mas ele morreu. Então não faria muito sentido isso, né? Mas agora quando fala dessa presença que é o fundamento disso que permanece inconstante se movendo, faz muito sentido nesse momento, que é quando ele morre, essa estrutura física morre, mas ele, o que era o Egeró, ele ressurgiu, na verdade ele permanece presente. Como se isso está sempre aí. Sim. E permanecerá. E isso sim é imortal, né? E ele, a vida inteira ele apontou para isso. Foi isso que ele quis mostrar. Sim. E é isso o tempo todo que o yoga quer mostrar. É alguma coisa que já está aí. Está aí porque, na verdade, não nasceu. Não é possível não estar. Exato. Sempre esteve. Sempre esteve. Sim. Então, por isso que o yoga vai dizer o corpo é uma ilusão, entende? Aí, o que o yoga quer dizer com ilusão? Sim. O corpo é uma verdade, ele tá aqui. Claro. Mas o corpo é transitório, enquanto a presença ela é alguma coisa que
ilumina o corpo, né? Uhum. E aí você diz eu. Sim. Uhum. Isso é algo que, vivenciado profundamente, né, esse conceito, acalma muito, né, essa questão da finitude, conhecimento. Porque dentro desse contexto, Uhum. eu gostaria até de te perguntar, assim, como é que tu vê nessa questão, como é que para ti é, na tua vida, no teu estilo, na tua prática, como é que é lidar com a vida e com a morte, né? Como é que é a morte, né? A gente está aí vivendo esse mês de setembro, entrando agora, que eu, né, se dá ênfase, né, ao cuidado pela vida, ou, por exemplo, né, prevenir suicídios. Ah, como é para ti, assim, né, o que tu traria, assim, de um conhecimento, né, de uma percepção de como tu vive a questão da morte, né? E aí, assim, o que tu faria, o que tu aconselharia alguém que chegasse para ti, olha, eu tô pensando em morrer, acho que minha vida não tem mais sentido. Qual seria o teu conselho, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dar um conselho para alguém, mas... A primeira coisa é assim, a vida é muito preciosa. No olhar do yoga, a vida é muito preciosa. Apesar de tudo que ela traz no sentido de dores. Uhum. Por isso que o yoga, ele fala muito da impermanência, né? Então ele fala, olha, a vida nesse sentido, ou seja, o corpo, as situações, são impermanentes. E para a gente é muito difícil lidar com a impermanência, né? O yoga não vai fazer diferença nenhuma entre a impermanência e a morte. Né? Isso que é interessante no yoga, porque o yoga vai dizer, a morte não é alguma coisa final. Uhum. Uhum. Viver implica mortes. Né? Só que, ao perceber isso, né, o yoga coloca assim, olha, essas mortes são também possibilidades constantes de nascimentos. E para onde a gente olha, a gente vai vendo isso, né? Ou em nós, né, as vezes que nós, mesmo em vida, vamos morrendo e renascendo, como na natureza em si, Uhum. né, constantemente. Né? Uhum. Uhum. Formas se transformando, morrendo, nascendo. Então, por isso que o yoga vai, em determinado momento, transformar essas duas palavras no sentido de morte e nascimento, Uhum. no sentido de criatividade. Uhum. Uhum. Né? A essência da vida em si é criar. Uhum. Sim. Então, inclusive a possibilidade que a gente tem de criar sentidos. Né? Então, nesse sentido que a vida preciosa, o sentido mais bonito que a gente pode criar da vida é tornar a nossa vida preciosa para outras pessoas. Uhum. Né? Então, eu diria isso assim, a sua vida é importante. Uhum. A sua vida é importante para alguém, já é, e pode se tornar algo mais ainda, né? À medida que a gente cria esse sentido de, Uhum. né, de valorizar a riqueza que é a vida. E aí a gente vai começando, a gente vai criando essa possibilidade de vínculos a partir disso, né? Uhum. Então, Sim. isso são os vínculos amorosos, né? No sentido de... Uhum. Né? Amoroso no sentido de tornar a vida preciosa é a possibilidade de enriquecer junto, Uhum. né? Crescer junto. Então, assim, vai ter dor? Vai porque faz parte, né? Mas mesmo nessa dor, existe a possibilidade de aprendizado. Mesmo nessa dor, existe a possibilidade de vínculo, de amparo, de relação. Né? Às vezes a gente não tem um amparo daquela pessoa que a gente gostaria que tivesse, mas aí aparece alguma outra pessoa e nos dá um amparo, né? Às vezes aparece, pode ser, até a gente estava falando de outras formas da natureza, pode ser até outras formas da natureza, um animal, um ser, né? Que Uhum. é o nosso amparo
naqueles momentos, né? Sim. Perfeito. E eu acho que daí isso faz muito sentido quando tu fala da possibilidade de ampliação de comunicação, porque é muito difícil, de fato, se tu tá te comunicando com outro ser, que pode não ser um ser humano, mas que tu percebe que tu tá se comunicando com outro ser, nesse lugar tu se sente só. É muito difícil. Porque a solidão, de alguma maneira, ela pressupõe que eu estou aqui, aquilo está ali e não tem relação. Então, eu me lembro que quando eu morei nesse apartamento que eu tô morando hoje, que era o mesmo prédio do Rodrigão, que isso mudou, do andar da minha casa, aconteceu algo muito interessante que dá pra ver o córrego grande, né? E eu sentei ali pra tomar um chimarrão e ficar olhando, e eu comecei a sentir, primeiro veio como uma onda. Eu tava só realmente contemplando ali, porque pega o Morro da Lagoa, uma parte do córrego tava ali, e comecei a sentir, mas eu fui começando a me sentir realmente afetado. E comecei a me emocionar, e eu não sabia o quê. E eu fiquei naquilo assim, e daí daqui a pouco meu olho parou numa parte que estão construindo um condomínio, cara, no Córrego Grande. E tinha toda uma estrada marcada, e daí eu vi o quantas árvores tinham caído lá. Mas eu fui perceber que eu estava sentindo essa dor, e o meu olho repousou lá com, tipo assim, ficou, entende? E assim, eu me senti de fato a sensação que era de atravessado. Mas eu já tinha olhado ali, sentado na sacada outras vezes. Naquele dia, por algum motivo, eu realmente estava. Eu decidi sentar porque era da manhã cedo, em vez de meditar no consultório. Fiquei ali, nesse momento. E foi muito louco, porque a sensação veio antes do que eu vi, entende? Porque se eu visse, eu poderia ter interpretado. Pô, o pessoal não deveria ter me desmatado. Podia ter pensado, ainda que eu não sou tão assim. Assim, o ativismo não é uma coisa que tá na minha vida assim. Mas foi muito interessante perceber como aquilo foi me tomando, até o momento que o meu olho repousou ali. E aí aquilo cresceu, entende? E eu tive a dimensão que era daquilo. Aquela derrubada, aquela devastação que tinha ali, estava me afetando profundamente naquele momento. Então é muito. E é isso que é difícil tu pôr em palavras. Tanto que depois a minha esposa chegou de noite, a gente se encontrou. E eu fui falar pra ela, eu fiquei até constrangido. Eu falei, pô, sabe, o que eu ia dizer pra ela? Eu sentei ali, fiquei emocionado, daqui a pouco comecei a chorar, aquilo me atravessou. E daí ela dizia, pô, Bruno, mas também não é assim tão do Greenpeace, entende? Assim, eu fiquei até constrangido de falar pra ela porque é algo que na linguagem não faz muito sentido. Eu até mostrei pra ela, falei dela. Mas assim, não fez muito sentido de fato. Mas eu quis compartilhar porque foi uma experiência bem subjetiva. Tá na minha né? vida, tá na minha vida ali, então. Mas depois passou. Mas é muito interessante porque, de fato, essa comunicação existe, né? E isso é muito bom te ouvir dizendo, porque esse olhar pro yoga nesse sentido eu não tinha. Da possibilidade de acordar em nós, despertar, desenvolver, enfim, essa comunicação com essas outras vidas, com esses outros seres existenciais. Então, isso que você falou é o que o yoga chama de, na nossa mente, né? O yoga vai dar um nome forte, que é ignorância. Né? Mas eu vou dizer que é a ilusão da nossa mente, que a nossa mente produz. A ilusão de que a gente está separado. E foi exatamente a conclusão que você chegou no sentido de, então a gente nunca está sozinho, a gente está sempre se comunicando. Então o yoga diz exatamente, nem quando a gente acha que está sozinho, a gente está isolado. Sempre existe comunicação, mesmo que seja comunicação no sentido de a presença daquelas pessoas que fazem parte da sua vida. Naquele momento, você está se comunicando com elas de alguma maneira. Né? Elas estão em você. Sim. Sem falar nisso que você acabou de falar, que é a relação com
a natureza em si, né? Uhum. Mas você falou que não é ativista, mas você é ativista, você é terapeuta. Sim, O não, mas terapeuta é assim, ativista. sim, mas no sentido assim dos outros seres, Sim, outras sim. expressões de vida, né? Aham. E é muito bom. Eu acho que é muito difícil no Ocidente. Parece até tô contra o Ocidente, né? Sempre vendo, mas assim, porque realmente o Oriente nesse sentido, e aí acho que daí a Índia, todo esse lado, porque me parece que qualquer olhar de cuidado, preservação, sem a clareza e a profundidade de que nós somos também essa expressão de vida que habita em tudo, de alguma maneira perde um pouco o sentido, porque é como se eu vou cuidar de algo separado de mim, entende? Uhum. Então isso também perde um pouco o sentido ou não tem muita força de engajamento. Porque se eu não me vejo, se eu não vejo que eu sou parte disso e que eu estou me relacionando, eu vou me cuidar muito mais por um moralismo do que perceber a dor que ceifar aquilo. E acho que nesse sentido, culturas como o indígena, vários povos africanos também têm essa relação, ou no Oriente, de alguma maneira tem algumas categorias, me parece, pressuposto, que facilitam esse reconhecimento e aí de surgir daí esse desejo, entende? De É o relação do afeto. cuidado. É o afeto. Por isso que eu falei da escuta antes. Uhum. É, o nosso, o nosso, o nosso conceito de família, ela é muito pequeno. Freudiana, ou judaico-cristã, né? Então, Sim. né? É muito Uhum. pequeno. Então, parece que todo o afeto possível da gente aí se restringe à família em si. Então, o yoga quer ampliar essa possibilidade, né? Uhum. E para ampliar esse afeto é a possibilidade de relação. Por isso que eu falei da escuta, né? Uhum. Então, no momento que você começa a se relacionar com uma árvore, ou com as plantas, ou com uma lagoa, né? Com a lagoa em si, Uhum. se alguma coisa, né, ameaçar aquilo, vai te ameaçar também. Porque Uhum. você tem aquilo como uma parte de você, né? Assim como um filho, assim como um parente, assim como... Então, Uhum. o yoga vai muito profundamente nisso, assim. Sim. Pra gente, isso hoje é um tipo de resgate, porque a gente, culturalmente, de alguma maneira, a gente foi perdendo isso, né? Então, isso é uma forma de resgate. Mas o yoga tem um mantra, que é um mantra védico, que vai dizer: a terra é minha mãe, eu sou seu filho. Esse é o sentido mais profundo que a gente pode pensar, assim, né? A gente veio daí. Uhum. Então, nas nossas orações, na nossa gratidão, no nosso agradecimento diário, deve envolver Sim. a terra, as plantas, os animais, né? Claro. O ar, a água, né? Tudo isso. Isso que é bonito. E no olhar do yoga, eu diria mais assim, é porque o yoga não vai ter... Esses tratados são antigos. A gente está falando de tratados de 2000 anos, de 1000 anos, de 500 anos. Uhum. Mas a gente pode fazer uma interpretação para o que a gente chama de modernidade, né? A vida moderna, né? Uhum. Você falou, né, desse sentido. Eu diria que muito da perda de sentido para a vida que muitas pessoas sentem hoje está relacionado a isso. Uhum. Né? De não conseguir se manter identificado como parte desse todo, Exato. né? Uhum. Onde a terra é minha mãe e os seres são os meus irmãos, né? Uhum. Uhum. É bem isso, né? E tu estava falando também que e eu acho que muita gente às vezes decide morrer, né? Justamente porque perdeu dentro dessa ilusão, né? Acha que não está mais em conexão. E muitas vezes também perde esse sentido de serviço, né? Porque acho que é uma outra Exato. coisa que o yoga fomenta muito, né? Que eu percebo, assim, que te ajuda a trazer, tá, para que eu sirvo, né? Como é que eu Uhum. posso servir? Nas menores situações, nas menores coisas, né? Desde lavar uma louça ou de dar um bom dia para alguém que está Uhum. passando. Tudo uma forma de servir, né? Onde tu traz teu melhor ou disponibiliza teu afeto. Isso. Isso é muito do yoga, né? Uhum. Sinto assim, pelo menos quando eu me conecto com essa força, com essa egrégora, né? Sim. Buscar sempre essa eu num todo, eu como parte, como
como um micro dentro de um macro. O sentido mesmo de relação, né? A ideia do yoga É. de karma yoga e dharma, né? Tem 2 nomes, né, para isso. Karma é ação, Uhum. né? Não só ação, mas resultado de ação. E Uhum. dharma, um dos sentidos de dharma são os nossos papéis sociais. E isso sempre se dá em relação, né? Uhum. Você terapeuta, Uhum. tem que alguém te buscar para você ser Claro. terapeuta, senão você fica ali esperando. Perfeito. Professor de yoga, eu sempre falo, quem que me torna professor de yoga? Uhum. As pessoas que me procuram para fazer aula. Uhum. Uhum. Né? Então, é esse sentido sempre de relação. E se isso vai se perdendo, né? Perde-se muito mesmo o sentido, né, da vida. Porque esse sentido, ele é relacional, né? Ele não é um sentido dado. Ele é um sentido Perfeito. que é relacional. Sim. Não, isso é muito Exatamente. incrível. É muito bom mesmo. É muito. Porque, nossa, como tem várias ligações, né? Mas uma das palavras para Deus, que não era Deus, mas como missionários eles trazem, que é Kalunga, né? E uma das relações que seria o Deus pra gente é que é essa justa medida, mas não de justiça, mas de justeza, que por estar em relação nunca falta, né? De Deus como isso, né? E uma outra coisa, e para a pessoa, que significa muito, que é sistema de sistemas. E aí isso se prolonga de sistema, mas que traz essa circularidade e essa relação infinita e constante, entende? Então, pessoa não é uma pessoa, entende? Porque tem essa coisa, né? A gente singulariza tanto, que é importante, mas que o objetivo de falar sistema de sistema é para o tempo todo deixar claro que é relação em relação, de relação em relação em relação, há sempre algo que vai para além. A manutenção, na própria linguagem, a relação está sempre constante. De que tu não é um ser individual como sozinho, né? Mas de que tu é uma relação de relações e relações e vai infinitamente, constantemente, Exato. né? É por isso que o yoga chama de ilusão. Uhum. A ilusão de separação. Sim. Né? Vai dizer essa ilusão, o sentido ou a ideia de separação é uma ilusão, porque a vida é essa teia, né? Uma das palavras que o yoga vai usar é isso, é teia, trama, né? Tantra, um dos significados da palavra tantra é isso, é trama, teia. Ótimo. Interessante. Né? E o próprio sentido de ancestralidade, né? É esse. Uhum. Sim. Por isso que para eles, por exemplo, uma árvore é um ancestral também. Sim. O ancestral não é só... Então é isso que é bonito, porque quando a gente vai, se a gente for indo para trás, né? E essa é a ideia do sentido mesmo de corpo, né? Se a gente vai indo para trás, a gente vai chegando em todos os seres que viveram antes de nós, né? Não só a nossa família em si, né? E se a gente volta, aí a gente começa a ver que essa constelação, né? Essa trama, né? Tá formada. Até ontem mesmo, anteontem, teve uma aula que eu dei que foi essa ideia mesmo de tradição e constelação, para a gente quebrar a ideia de que tradição é uma linha reta, né? Né? Tradição é uma trama, né? A gente é influenciado por muitas coisas, né? E o que constrói as tradições são muitas influências mútuas, né? E quando a gente chega hoje, a gente vai vendo que a ideia de qualquer tradição de conhecimento, né? Como o yoga, por exemplo, é a gente conseguir enxergar essa tradição na vida em si, né? Que é essa trama, essa constelação, né? A minha vida depende da vida de outras pessoas, a minha vida depende da vida de outros seres, né? Sim. Tá totalmente interligada, interconectada. E por isso que eu vejo o yoga como um conhecimento tão importante, porque esse sentido foi perdido em várias mentes, né? E não é que a gente vai apontar para fora em várias mentes, não, na nossa mente em vários momentos a gente esquece isso. Então o yoga traz esse sentido de lembrança, né? De nos relembrar constantemente.
E aí a meditação é o principal. Tem asana, né? Você comentou, tem respiração, mas o principal aspecto mesmo é a meditação. E aí, no sentido mais profundo da meditação, tem a devoção, que aí é uma devoção ao todo em si, né? À natureza em si, né? Sim. Faz bastante sentido a devoção nesse sentido, né? Muito... E aí, talvez a morte, olhando para a vida desse jeito que tu tá falando, né? Como essa relação, talvez morte seria o esquecimento. Que vida é estar em relação, né? Então, talvez isso seria a morte em si, não como realidade, mas como ilusão, mas como não me perceber em relação, já é uma percepção ilusória e isso já é a morte em si, né? É isso que o yoga chama de ignorância. Exatamente. E o que resgata, né, assim, se a gente for pensar mesmo por esse ângulo, o que resgata o sentido da vida é isso. Por isso que é um acordar, né, assim. E por isso que o yoga diz, a vida é preciosa, né? E isso dá esse sentido de serviço mesmo, né, de enquanto eu tô vivo, eu não sei muito bem o que está me sustentando aqui, né? Porque tem toda essa história, né? Tem toda uma história, o corpo. Mas um fato é, eu tô vivo, eu não sei até quando, mas enquanto eu estiver vivo, o que eu posso fazer, né? E aí eu gosto muito eu faço algumas relações com a arte mesmo, né? A arte como a construção da própria vida, assim, né? E esse sentido de como eu posso tornar a vida mais bonita mesmo, mais bela mesmo, né? Não esteticamente, fisicamente bela, mas bela nas relações, bela no, né, nas trocas e tal. Então, essa é uma possibilidade de sentido para a vida. E é uma possibilidade riquíssima, né? E isso pode estar em tudo. Vai permeando, né, a nossa vida no atendimento terapêutico, na família, numa outra troca, como você falou, com a pessoa que eu estou conversando ali, com a pessoa que está me atendendo em determinado lugar, ou que depois eu estou atendendo aquela pessoa. Por aí vai. Muito, muito legal, né? Muito rico, eu só vou ver aqui para não passar muito. É aí que ética e estética se juntam, né? Isso já estava presente desde o pensamento grego, a ideia de ética e estética se fundir, né? Porque é uma estética da existência, né? A ética. É a construção de uma vida mais bonita, né? Que é uma percepção mais consciente do todo, né? Tu respeitar o teu lugar, o lugar do outro, como é que tu te posiciona à frente de tudo isso, né? Acho que a ética é até muito ligada à tua relação com o todo, né? E eu acho muito legal mesmo, assim, que o yoga, ele é algo realmente poderoso em trazer essa consciência, né? De que para eu viver, para eu existir, eu preciso estar nessa relação a serviço, né? Então, acaba sendo um caminho e uma ferramenta de extremo amadurecimento, né? Porque ele trabalha num nível que vai além mesmo do emocional. Também vai passar por essas fases, mas ele vai te trazer esse sentido de existência, né? Aqui sirvo, né? Qual é a minha natureza e como eu me entrelaço nessa trama, né? Como é que eu existo e pertenço a ela, né? Sim. Então não tem como a vida ser ruim, né? A partir desse olhar, tudo se torna divino, né? Um presente. Em vários momentos é isso que nos tira, né? Sim. Nos tira desse lugar. Porque a morte muitas vezes é um estado, né? É um estado interno. Né? Então, às vezes, a gente é tomado por uma dor, né? Em situações que não quer fazer as coisas. Né? A dor tem muito esse sentido, né? Não estou falando nem de uma depressão em si, mas de uma dor. A morte no sentido, tu tá trazendo como uma não-vida. Exato.
né? Estagnação do nosso Exato. movimento de Aham. servir. Às vezes a dor é grande o bastante para paralisar, né? Paralisar. Sim. E muitas vezes o que nos tira dessa situação é a lembrança do nosso Dharma, a lembrança do nosso papel, do nosso lugar. Eu vou atender, eu vou dar aula, eu vou fazer o meu trabalho. Por quê? Porque só eu posso fazer isso. Se eu não for, eu vou deixar aquela pessoa na mão. Sim. E aí, nesse encontro, a gente vai se reconstruindo. Útil, e a pessoa te reconhece. De Exato. alguma forma, ela também foi útil para ti. Sim. E é muito curioso tu trazer isso e trazer a palavra inútil, que eu tava bem na hora, eu tava lembrando de uma paciente que ela, tentar não dar muitos detalhes, mas ela tava com câncer, tá com câncer, e tem uma filha pequena. Mas o sofrimento dela inicial é de que ela não estava conseguindo fazer mais as coisas de casa nem contribuir financeiramente. E foi nesse processo de questionamento e ela se deu conta que ela estava se sentindo inútil. E foi muito curioso porque mais do que a dor do câncer é ela acreditar nesse pensamento que ela era uma inútil por não estar podendo trabalhar e contribuir financeiramente. E foi um atendimento muito louco porque ela tinha uma árvore maravilhosa do lado da casa dela. E na hora me veio a sensação de perguntar para ela, de ela olhar para aquela árvore e perguntar o que acontecia com ela quando ela olhava. E daí ela falou, nossa, é muito bom, me dá uma paz profunda. Mas o que ela faz de utilidade para ti? Em termos de utilidade, né? Da tua casa, ela lava, ela traz dinheiro. E ela nem entendia a pergunta. Quando ela se deu conta que o fato daquela árvore estar ali já afetava a vida dela, não fazia sentido ela acreditar naquele pensamento de inutilidade. E ela tem uma filhinha nova de 3 meses. E aí é muito louco, porque uma das possibilidades é, imagina tua filha escutando isso, né? De que tu é uma inútil, e que até nesse nível, muito pior do que morrer, para ela é ser inútil. Entende? É muito importante você falar isso, porque isso é uma ideia que a gente acaba acreditando que é uma ideia que está dentro de um sistema de pensamento. Isso. E é muito importante desconstruir isso, e é fundamental, assim, porque as coisas mais bonitas da vida talvez não sejam as coisas que estão dentro dessa ideia de utilidade. De utilidade. E aí é muito forte isso, porque quando ela se deu conta da filha dela poder estar escutando aquilo, e ouvir aquilo, né? Ver a mãe pensando que pra mãe tava tudo bem morrer, mas o problema era não estar funcionando, sendo útil. Quando ela se botou no lugar da filha e imaginou ela sem a mãe dela existindo na casa dela, é como se ela tivesse dado uma volta de 360 mesmo e perdeu totalmente o sentido. Inclusive, daí, claro, ela tá numa crise boa agora que não faz nem sentido voltar a trabalhar quando ela melhorar. Ela quer ficar boa agora, e porque para ela não era uma questão tanto o câncer, mas era a inutilidade. Aquilo era a morte para ela, se sentir inútil, né? E aí, como isso tá perdendo sentido, ela tá vendo o que realmente ela vai querer fazer para a vida. Porque parte das escolhas não eram para a vida, era para não ser uma inútil. Olha que e que uma coisa tão pequena, mas na verdade é isso. É um sentido que desaparece quando eu entro dentro de um sistema de pensamento como esse, né? A ponto de eu disso tudo, né? É inacreditável, assim, geralmente eu falo assim, por isso a importância da meditação, né? Que a gente, esse pensamento, né, do útil, né, ou do utilitário, geralmente eu digo, né? O pensamento utilitário, ele é importante pra gente resolver coisas, né? Como você falou, lavar roupa, estacionar o carro, se locomover, né? Pensamento utilitário. Então, ele é importante para resolver questões na vida. Mas a gente vai esquecendo que isso não é a vida. A vida não é apenas isso. Ou seja, a vida não é apenas a utilidade e a utilidade das coisas, né? E a meditação é interessante por causa disso, porque a meditação, ele desconstrói esse viés do utilitário e a gente entra nisso que geralmente eu chamo do contemplativo. E o contemplativo é outro campo. Por isso que a gente falou do silêncio também, né? O contemplativo é a possibilidade de estar junto.
se é útil, estar junto. Uhum. Né? Então, por exemplo, estar junto de uma árvore é ser junto, né? Estar junto, ser junto com ela, alguma coisa, né? Estar junto com a filha, estar junto com as pessoas, né? Porque se a gente pensa na árvore como utilidade, né? Ah, dá sombra, não dá sombra, eu posso fazer uma casa, eu posso cortar ela, eu posso se não dá fruta, ou né? Mas o estar junto é outra relação. E aí a gente começa a ver outra importância ali, né? É um deslocamento mesmo do nosso pensamento, porque a gente valoriza muito né, a utilidade em si. Sim. Porque é a utilidade que produz, né, no sistema de produção. Ela é produtiva. E dentro de uma cultura se valoriza muito quem produz, né? Exato. Exato. Então, Por isso que eu brinco, assim, eu provoco, né, no sentido assim, falando, a meditação é inútil. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Você vai sentar e não vai fazer nada. Sim. Já para desconstruir essa ideia de que para que serve a meditação? O que eu vou ganhar? O que vai me dar? Não, calma, vamos. Porque aí você vai ver o que ela vai te dar no momento que você relaxar essa ideia do que eu vou ganhar com ela. E a gente está muito preso a isso. Uma das perguntas que eu pensei até em te fazer, mais para nesse momento mais de final, né, de conclusão. Que dica tu darias assim para uma pessoa que nunca meditou, que gostaria muito de conhecer, de praticar, né, ouvindo tudo que a gente falou aqui dos benefícios, né, tanto do yoga quanto da meditação, principalmente. O que tu diria para uma pessoa? Como é que ela pode começar? Como é que muitas vezes a gente precisa de uma referência no início, né? Então, se a pessoa tem muita dificuldade mesmo, assim, de parar, né, de entrar em contato, né? É procurar essa referência externa, que é um professor, uma professora, né, que guie, porque muitas vezes a nossa mente está tão agitada em determinados padrões que a gente precisa de um guiar. E também não só por isso, porque a meditação implica determinadas técnicas, né? Mas eu diria assim, que qualquer pessoa pode fazer sozinha, assim, em qualquer lugar, sentar e entrar em contato com a respiração. Isso é fascinante em si, assim, sabe? De sentar, pode ser numa cadeira, em qualquer lugar, não precisa ser no chão, não precisa ser... Sentar numa cadeira, em qualquer lugar que você esteja, pode ser perto da natureza ou não, com os olhos abertos ou fechados, entrar em contato com a respiração, com esse fluxo vital. Só entrar em contato com ele, alguns minutos. Isso já muda completamente o nosso padrão mental. Como início, assim como primeiro momento, isso é incrível. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom, meu cara. Fiquei pensando nesse ser, estar, que tu ficou falando ali mesmo, né? Bem em vez de ser um ser substantivo, que também é o ser, mas o ser como um verbo, né? Uma ação, né? Essa decisão de ser como estar, né? Do quanto isso... A decisão de estar também nos possibilita observar esse ser como substantivo de uma outra forma, né? Então esse ciclo de que é uma decisão, né? Por exemplo, sentar e estar aqui, né? Te trazer pra cá. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Adorei. Nos vemos Muito outras bom. vezes. Valeu. Valeu, Thales. Valeu Seja pelo bem-vindo convite. Seja bem-vindo, né? outras vezes, quem sabe? Sim, né? sim. Estou à Sim, disposição. outros temas. Foi uma satisfação mesmo. Temos me bons rever planos vocês. aí pro futuro aí, né? À medida que a gente vai aperfeiçoando, Aprendendo, né? focando Se em relacionando. Sim. Sim. Foi legal, os temas foram abrindo, assim, Foram abrindo, né? é uma Fluindo. loucura. Não vai tem indo. muita pauta, a gente vai. Vai. Isso que é Deixando bom, fluir. assim que é bom. É assim que é bom. A vida. Se relacionando. Isso É aí. isso aí. Vai jantar?